Vamos ver aqui o povo entrando. Boa noite, boa noite. Bom sábado. Vamos começar aqui mais uma live de motivos para continuar. Boa noite. Olha, a família tá em peso aqui, né? Pai, mãe, Dai entrando aqui. Aproveita aí para dar uma compartilhada aí para chegar para outras pessoas também, né? Que hoje vai ter uma live com uma história muito inspiradora, uma guerreira, né? E eu vou aqui já ver se ela já está por aqui. Boa noite, Rosa, o que é Rosa, né? Rosalbal, esqueci o nome, mas bom sábado, o nome tá tudo junto aqui. Jardelle, bom sábado. Eu vou aqui já chamar aqui a nossa convidada de hoje. Deixa eu entrar aqui. Lisier, tá por aí. Deixa eu achar aqui. Aqui é a Maiara. Aqui. Convite. Estou esperando aqui a Maiara entrar. Ver se ela vai conseguir. Maiara está por aí. Vamos ver se ela vai aceitar. Oi, Maiara, aceita o convite aí para a gente conseguir aqui fazer a nossa live. Vamos ver se ela está por aqui. Que hoje a live vai ser muito boa. A história hoje é para acenar aqui. Eu posso chamar aqui a Maiara de novo. Ela apareceu aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Convidando. Ela vai ver se ela aceita aqui agora. Vamos ver. Opa, a Maiara não está conseguindo. Maiara, tenta pedir para participar aqui comigo. Tem um. Você tentar pedir para participar. Ver se você consegue. Vou te chamar de novo. Vai dar certo. Ó, te convidei de novo. Vamos lá, essa história tem que ser. Ah, agora sim! Tudo bem! Deu certo! Eu não tô muito familiarizada com lives, né? Aí deu mais. Ah, mas tá tudo certo. Tá me escutando bem aí? Todo mundo tá escutando bem? Escutando tá ok, né? Pra mim tá perfeito aqui. Ah, que bom. Para mim também tô te escutando super bem. Mara, muito obrigado por aceitar o convite. Assim, foi bem em cima da hora, né? A Dai falou comigo, eu convidei a Maiara. Perfeito. Já estava na lista de. Você já estava na minha lista aqui né, de histórias aqui, mas aí acabou dando certo para ser hoje, né? As coisas vão acontecendo, mas é um prazer ter você aqui e passar um pouquinho da sua história para a gente, né? Mas, sim, para a gente começar, né, como eu sempre faço com todos que eu venho conversando, primeiramente se apresente, né? Você, sua família, o seu trabalho, alguma coisa. Se apresente para a gente, para a galera aqui, um pouquinho. Beleza. Bom, meu nome é Maiara. Eu moro aqui em Goiânia, morava em Brasília, conheci a Daiane e o Anderson em Brasília. É, E eu sou casada com o Guilherme. Ele não tá aqui, que ele viajou hoje, mas somos casados há 2 anos e meio. eita, passou rápido. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Eu sou formada em fisioterapia, tenho uma faculdade em fisioterapia, mas não exerço a profissão ainda. Tá nos planos. Legal, é isso aí mesmo. Maiara, então assim, para a gente já dar um pouquinho início à sua história,
resume pra gente, bem assim, resumido mesmo, como foi assim, a sua infância até agora? Assim, pode ser bem assim, resumido mesmo. Só para entender como é que foi sua vida na infância, como foi sua vivência, até hoje. Vamos dizer assim. Minha infância foi uma infância, eu posso resumir assim, que alegre, apesar de muitos desafios. Eu acho que por algumas situações que eu vivi na infância, eu amadureci cedo, sabe? Uhum, Apesar dos problemas que a gente tinha em casa, principalmente em relação, porque meu pai não era adventista e uhum, me conheceu a igreja adventista quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos. E foi um desafio para minha mãe conseguir realmente chegar ao batismo e continuar na igreja, porque meu pai era contra na época. E ele fazia muitas coisas para impedir, né, que ela seguisse o rumo na igreja. Mas, uhum. graças a Deus, se batizou e ela criou a gente na igreja, né? Sim. Assim, foi bem simples, a gente morava numa casa muito simples. Tudo era muito simples, talvez assim, muito limitado, mas apesar de tudo eu era feliz. Isso que importa. Com certeza. A família da minha mãe principalmente era muito presente, do meu pai também. Tem duas tias que foram bem presentes durante a minha infância e são até hoje. Uhum. E, e é isso, resumo é isso. Tá certo. Tá. Então vamos puxar um pouquinho mais essa história sua aí. Como é que foi assim até você conhecer o Guilherme, casar? Conta esse detalhezinho aí pra gente, então. Pequeno e tá. Um pouquinho. Bom, eu trabalhei com a Daiane, né? Lá na igreja, na loja do Didáticos. E depois de trabalhar com a Daiane, por indicação dela, aliás, eu fui trabalhar na APLAC, que é a associação lá de Brasília, né? Aham. E o Guilherme trabalhava lá, e aí a gente se conheceu no trabalho. Ele mesmo, muito tímido, começou a conversar comigo, puxar assunto, e os colegas de trabalho fizeram toda aquela ponte, né? Toda aquela conexão. E a gente começou a namorar, e mais ou menos de um ano depois, na verdade. A gente começou a namorar em junho de 2020, não, junho de 2019, e quando foi em março de 2020, ele foi transferido aqui para Goiânia. Aí foi aonde eu acho que nosso relacionamento deitou, né? Porque a gente teve que tomar a decisão se ia seguir em frente, como é que ia ser nosso futuro. E aí, quando ele veio para Goiânia, ele já veio certo, assim, deixando certo para mim que ele queria noivar e que queria que a gente casasse naquele ano mesmo. Aí veio Respectivo. a pandemia nesse mesmo mês que ele foi transferido para cá. Uhum. E foi difícil, porque a gente começou um namoro à distância com a pandemia, né? Aham. Foi um desafio. Mas deu certo. Aí a gente noivou em abril, no mês seguinte. Em outubro de 2020, a gente casou. Um casamento pequeno, com poucas pessoas por causa da pandemia, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Muito bom mesmo. Manda um abraço depois lá pro Guilherme aí, Vou viu? mandar, Quando a gente for aí em Goiânia, a gente vai visitar vocês com aí. certeza. Tá bom. Vamos então aqui entrar na nossa parte principal então da live, que é onde você vai contar um pouquinho do seu testemunho, né? Da Uhum. sua história. Então você tem aí um tempo tranquilo, pode desenrolar pra gente aí como é que começou aí a sua história, né? Como é que você gostaria de contar pra gente? Bom, vou dar continuidade, né, na Aham. verdade, porque vou arrumar aqui no seu a gente casou em outubro de 2020 e aí a minha história, né, é que eu descobri um câncer e eu descobri esse câncer quando a gente ia completar um ano de casamento. Eu tive o diagnóstico, assim, eu já estava fazendo exames e tudo mais, mas meu diagnóstico fechou no dia 19 de outubro de Uhum. 2021. E a gente ia
completar um ano de casamento no dia 25 de outubro, poucos dias depois. Poucos dias depois. E foi um desafio para a gente. O Guilherme podia estar aqui, né, para compartilhar a visão dele sobre isso, mas ele não tá. Mas, assim, foi difícil, porque falando de mim, a primeira coisa que me veio à mente foi que eu tinha medo de me tornar um fardo para ele, porque ele tinha me conhecido de uma forma, de uma maneira saudável, e de uma hora para outra eu tive aquele diagnóstico. E o Um ano diagnóstico de casado, né? foi Foi com um ano de casado, mais ou menos, né? um ano de casado, faltando uma semana para completar um ano de casamento. E, eu fiquei muito com isso na cabeça no início, que eu tinha medo de ser um fardo para ele, né? Uhum. Medo, né, do que ia acontecer, medo do futuro. Mas, assim, o Guilherme, na verdade, assim, depois que tudo passa, agora eu posso dizer que o pior já passou, né? Eu vejo o quanto que Deus guiou tudo mesmo desde o princípio, assim. Eu acho que desde o momento que ele fez a gente se conhecer e fez a gente casar, a gente namorou pouco tempo, né? Uhum. Entre namoro e noivado, a gente ficou 1 ano e 5 meses juntos. Foi 1 ano e 5 meses de namoro e noivado e a gente casou. Eu acho que até isso foi providência de Deus, assim. Porque depois, se não fosse isso, talvez eu não tivesse descoberto o câncer, porque eu uso o plano de saúde dele, né? Que ele tem o plano de por, pelo trabalho dele. E assim que a gente casou, a gente conversou e ele falou: eu acho que eu vou te colocar no plano de saúde, vou pagar para você também o plano de saúde do meu trabalho. E aí, no princípio eu achava que era jogar meio que dinheiro fora, né? Porque a gente estava recém-casado, não era barato. Mas o Guilherme ele é muito assim, cabeça no lugar. Quando ele coloca uma ideia na cabeça, É, ele sabe que é é o bom, estilo dele. é o estilo dele, né? E ele já foi lá, já fez os trâmites, já me colocou no plano de saúde. E isso foi bênção, porque foi através disso que eu consegui o diagnóstico. Claro, né, que eu poderia ter conseguido fazer os exames pelo SUS e meu tratamento poderia ter sido pelo SUS, só que eu não era uma pessoa muito de ir no médico. Assim, enquanto na minha infância e adolescência, eu posso contar assim 2 vezes que eu fui no médico por Nossa, algum motivo. Eu não ia, eu não ia ter a iniciativa de procurar um médico, fazer exames, se eu não tivesse o plano, né, de saúde. E voltando assim um pouquinho, como que eu tive essa preocupação, né, de fazer os exames, uhum. porque na minha família não tem casos de câncer, não tem caso de câncer nem de mama, né, que é o que poderia ser genético, assim, vamos dizer, não tem caso. E aí eu estava conversando com uma amiga, eu estava em Brasília, na casa da minha irmã, mais ou menos em setembro de 2021. E uma amiga me falou assim que ela estava com um cisto no seio. Não era um nódulo, não era uma coisa maligna, mas era um cisto que precisava ser drenado. E ela disse que foi no médico, o médico com uma seringa drenou aquele cisto e falou para ela que ela só precisava acompanhar, que aquilo não era nada de grave e tudo mais. Aí nessa conversa eu falei com ela, eu falei, nossa amiga, eu tenho uma bolinha no seio e eu não sei, né, o que que pode ser, mas às vezes é isso. Igual você, uma coisa que tem que drenar. E ela falou, é verdade, vai no médico, marca consulta com um mastologista, né, que é o médico que cuida da parte dos seios, Uhum. e vê isso, né, para se despreocupar. Aí com isso eu cheguei em Goiânia e marquei o médico, fui no médico. E ela pediu os exames. E aí começa aquela bateria, né, de exames. Primeiro uns exames mais simples, Sim. aí a médica vê que tem alguma coisa de errado, aliás, e aí ela começa a pedir uns exames mais complexos, Vai investigando, né? Vai nos exames. e isso vai investigando, e aí nesses exames mais complexos ela já pediu uma biópsia.
Ela falou que realmente essa bolinha que eu tinha no seio era um nódulo e que ele tinha características de ser um nódulo suspeito, né? Que ela falou. Aí eu fiz a biópsia e todo esse processo é muito angustiante, assim, né? Fazendo um parênteses, porque ao mesmo tempo que você não tem um diagnóstico ainda, Demora pra sair, né? demora para você conseguir agendar os exames, né? Uhum. Você agenda para daqui uma semana. Depois que você faz o exame, você tem que esperar mais 1, 2 semanas pelo resultado. Aí você volta no médico, o médico olha aqueles exames. Então, foi mais ou menos um mês, assim, de fazendo exames e indo no médico para receber mesmo o diagnóstico fechado. Aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu já tinha certeza que era um câncer, porque nos exames, quando tá tudo bem, o médico ele já te fala, ele faz o exame, biópsia, o ultrassom, a mamografia, ele faz e ele fala, não, ao que tá tudo bem. No meu caso, eles não falavam isso, eles Falava, só falavam, ó, Mayara, você tem que aguardar, o resultado vai sair tal dia. E meio que, e como outubro é o mês, o outubro rosa, né? O mês que se entra muito nesse assunto de prevenção do câncer, câncer. em todas as clínicas que eu ia, tinha folhetos, tinha uma lembrancinha, uma coisinha para te lembrar de fazer os exames e os médicos falavam assim para mim, olha, fica calma. Eu sou muito desesperada. Então, eu tô me chorando. Eu já entrava na sala do médico chorando para fazer o exame e ele falava assim: "Não, fica calmo, vai ficar tudo bem". E eu sentia que ele já estava me dando uma resposta ali, Uhum. né? E tinha Entendi. coisa ali. Eu não sei se eu posso continuar, que eu sou faladeira. Pode, você vai contar a história todo dia pra gente. Pode ficar tranquilo, pode ir. Aí era isso. Eu já sentia que o diagnóstico ia ser isso mesmo de câncer, pela forma como as pessoas me tratavam nas clínicas. Uhum. Então, assim, no caso, tipo, você não tinha a resposta, assim, do médico, né? Mas você já sentia, né, dentro de você que era um câncer, então automaticamente você já estava tentando se, como é que fala? Se preparar. Tem uma classificação que chama BIRADS. Uhum. Aí, essa classificação, ela classifica os nódulos que aparecem no seio. E o BIRADS que me deram foi 4B. Uhum. Aí, quando eu fui procurar o que era BIRADS 4B, era nódulo altamente suspeito, se não me engano, acho que era 90% de chance de ser um nódulo maligno. Então, isso já era meio que uma resposta, né? A chance de não ser, claro que Deus poderia fazer um milagre ali naquele momento. Mas a chance de não ser era muito pequena. Entendi. Ah, Entendi. eu lembro que quando eu fui na médica com o resultado da biópsia mesmo, na verdade, o resultado da biópsia, que é o que vai falar, né, se você tem ou não câncer, ele saiu e eu olhei o resultado pela internet. E eu tava em casa sozinha, o Guilherme tava trabalhando. E aí eu olhei o resultado e tava escrito lá, carcinoma mamário invasor. Aí quando eu li carcinoma, eu já, caramba, realmente é. E eu lembro que eu só mandei mensagem pra minha irmã e falei assim, Marina, é realmente um câncer. E fiquei meio em choque, assim. Eu chorava, eu não conseguia pensar em nada, assim. Estava Eu, sozinha nesse isso, momento. eu tava sozinha. E eu só ficava pensando assim, que talvez aquele nome carcinoma não fosse uma coisa tão. Não Grave. fosse câncer mesmo. Eu ainda estava esperando assim, talvez vai ser uma coisa pequena, vou fazer uma cirurgia pequena, vou tirar, e talvez nem vou precisar fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia, nem nada. No Entendi. fundo, essa esperança, né? Aí eu cheguei na médica, mostrei esse exame, e aí eu lembro que eu ainda brinquei, assim, falei, olha aí, doutor, o resultado desse exame, olha só.
Porque eu ainda estava com a esperança de que fosse uma coisa Boa, pequena. pequena, né? Boa não, se fosse Uma coisa, menos grave. isso, menos grave. Aí ela. Aí essa médica, eu não permaneci com ela no tratamento. Ela é uma ótima médica. Mas naquele momento estava eu e o Guilherme sozinhos. A gente só tinha um ano que morava aqui. A Uhum. gente não conhecia muita gente aqui. A gente tinha alguns amigos na igreja e no trabalho dele só. E ela falou, assim, ela derramou tudo que iria acontecer com a gente naquele momento. Ela foi falando assim de uma vez assim, Mayara, realmente é isso mesmo, é um carcinoma. A gente vai precisar fazer mais alguns exames, mas você vai precisar fazer quimioterapia, você vai precisar fazer radioterapia, você vai precisar fazer cirurgia. Talvez você tenha problemas para engravidar, porque a quimioterapia afeta os seus óvulos. Vocês têm filhos? Vocês têm vontade de ter filhos? Tudo assim, Ela na foi hora. te carregando um monte de coisa Isso, negativa, né? Vamos dizer assim. isso. Nossa. E ficou branco. Eu tava assim, sem reação. E o Guilherme, ele ficou também sem reação. Eu vi na hora dele desmaiar, porque ele já é branco, né? Ele já ficou mais branco do que ele é amarelo, pálido. E eu falei assim, nossa, quimioterapia mesmo, não vai ter outro, né, outra opção. Não vai ter. Aí, dali, e também um pequeno... Eu não sei sobre todos os detalhes que eu sou Pode falando. contar. A gente ainda tem aí uns 25 minutos ainda, tranquilamente. Dá pra te falar. Fica à vontade. Então, aí, naquele momento, ela já queria marcar uma cirurgia. E eu lembro que isso foi mais ou menos numa quarta-feira. E ela já queria marcar uma cirurgia para a semana seguinte. Nossa. E assim, tudo muito rápido. E ficou tudo certo ali. Eu saí de lá meio que com aquela cirurgia já agendada. Porque ela falou que eu era jovem, que eu não tinha caso na família. Então que a gente tinha que agir rápido. E eu fiquei muito assustada com aquilo. E aí minha irmã, conversando com ela, né, depois que eu cheguei em casa, eu, eu falei com ela assim, ela falou pra mim, na verdade, procura outro médico, procura uma segunda opinião. Isso. Isso é muito, assim, né? Tudo bem que ela é, com certeza, ela é uma pessoa responsável, mas você tem que ouvir uma segunda opinião de outro profissional. E Uhum. aí eu fiquei procurando no Google médicos mastologistas em Goiânia, e aí eu encontrei um médico que a agenda dele é super lotada. Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou naquele dia atendida por ele, porque até hoje, todo o tratamento que eu fiz com ele, eu nunca consigo agendar com ele tipo, para a mesma semana, sabe? Sempre Uhum. que eu tenho que agendar, ele só tem agenda para a semana seguinte ou para daqui 2 semanas. E naquela semana, era uma quarta-feira, eu consegui agendar para sexta-feira. Foi assim, um milagre. Milagre mesmo. E aí esse médico, ele me acalmou. Ele foi totalmente o contrário. Ele me explicou tudo nos mínimos detalhes. Ele foi bem humano, assim. E ele falou assim, e ele é mastologista, né? E ele falou assim, olha, pega um oncologista, se você quiser, eu olho se ele tá aqui ainda na clínica, para ele já te atender, já te acalmar, te passar a visão dele também sobre isso. Para você ver se o tratamento dele vai ser o mesmo que eu tô falando e tal. E aí o nome dele é Alexandre, doutor Alexandre Marchiori. E aí ele me encaminhou para o oncologista, que é o Leandro Gonçalves. E aí o doutor Leandro foi outro anjo de Deus também, porque ele me explicou tudo, sabe? Ele colocou no papel, assim, todos os cenários que eu poderia viver. Ele falou, olha, a gente vai começar o tratamento fazendo isso, 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 isso. Se isso der certo, a gente vai passar para essa próxima etapa, assim, assim, assim. E ele foi delineando todos os cenários, assim, desde o que era mais provável até o que era menos provável. Ele me acalmou. E aí eu decidi permanecer o tratamento com ele, né? E aí não mais com aquela médica que eu tinha tido o primeiro contato. Sim. Você se sentiu mais segura, né? Pela forma deles. Principalmente porque a opinião dos dois era a mesma. Inteiro, a E mesma, né?
Isso. E a opinião deles era diferente da opinião da primeira médica, porque eles me falaram que, no meu caso, não era recomendado fazer a cirurgia assim logo de cara. E o que era recomendado era fazer o tratamento de quimioterapia, porque poderia acontecer de o nódulo até sumir, só com tratamento de quimioterapia. E aí poderia acontecer de eu não precisar de radioterapia e cirurgia e tudo mais. Só que no final das contas eu precisei. Mas naquele momento eu me senti mais assim, acalmada por eles. E o fato de o tratamento que ele me falou de, em primeiro, não ter o resultado que ele esperava, é porque no meu caso não foi assim. O que ele esperava era o que acontece com a maioria das mulheres jovens, né, que tem câncer. No meu caso foi diferente. Então ele ficou até assim, nossa, você foi um pouco fora da curva. Mas, graças a Deus, naquele primeiro momento, o que eu pedi a Deus foi paz. Eu lembro que quando eu estava voltando para casa dessa consulta, eu orei a Deus. E eu acho que eu vou chorar, que eu sou uma pessoa chorona. Somos dois, que eu também sou. Eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz para Deus, assim, do fundo do coração mesmo. Que Ele me desse paz para enfrentar tudo aquilo. Por que que eu pedi isso? Porque eu estava fazendo um tratamento também para ansiedade. Quando eu mudei para Goiânia, muitas coisas mudaram, né? Eu mudei de cidade, de Muda casa, tudo. nunca tinha mudado de casa, sempre morei Recém-casada. recém-casada, novas pessoas, falta de pessoas que eu tinha deixado em Brasília, então eu desenvolvi ansiedade. E eu comecei a sentir, eu tinha sintomas que eu nunca tinha tido na vida, assim, eu tava em casa tranquila, tava lavando louça, tava ouvindo uma música e meu coração acelerado, parecia uma maratona. E eu sofri muito, muito mesmo. Sofri muito, assim, com ansiedade ao ponto de eu não aguentar mais e eu falar, eu tenho que ir no médico, no psiquiatra e eu quero que ele me passe o medicamento, porque eu quero tirar isso que eu tô sentindo, assim. Você quer sentir um alívio. Isso. E aí eu tava começando o tratamento, tipo assim, eu estava fazendo já o tratamento com o medicamento e Deus foi tão bom. Aquele mesmo mês, assim, no mês que eu comecei a quimioterapia, foi o mês que eu comecei a fazer a terapia, né, com psicólogo também. E eu não busquei o psicólogo por causa do câncer. Eu busquei o psicólogo por causa da ansiedade. Ansiedade. Mas aconteceu de, coincidentemente, no mesmo mês que eu comecei o tratamento com o psicólogo, eu comecei a quimioterapia sem planejar, né? Aí você já conseguiu tratar as duas coisas ali com Isso a terapia. já foi as duas coisas. E eu vejo isso como a mão de Deus, porque as crises que eu tive de ansiedade antes de descobrir o câncer, eu nunca tive nenhuma depois que eu descobri o câncer. Isso é impressionante. E foi por isso que eu pedi a Deus paz, porque eu tinha muito medo de não conseguir lidar com aquilo. Porque se eu estava sofrendo ansiedade sem ter esse diagnóstico terrível, eu já estava com a minha mente perturbada. Imagina depois de receber esse diagnóstico. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que minha vida ia virar de pernas pro ar, né? Que minha vida emocional, meu psicológico não ia dar conta. Mas aí, com a ajuda da psicóloga, com a ajuda de medicamento também, eu consegui passar por isso, né? Pela parte mais difícil, que foi a quimioterapia, o tratamento todo em si, que é muito difícil, eu consegui passar. E eu nunca tive ansiedade. Entendi. Durante E você fala em tratamento, como é que foi aí a questão do tratamento para você, assim, né? Todo esse processo. Como é que foi? o tratamento, que nem eu falei, o médico, ele me delineou vários cenários, né? Ele falou, olha, você vai fazer a quimioterapia,
Se for necessário, você vai fazer a cirurgia. Se for necessário, você vai fazer a radioterapia. E por último, se ainda for necessário, você vai fazer a quimioterapia oral, são medicamentos que você toma todos os dias. E aí, naquele primeiro momento, eu achei, não, comigo eu vou tomar só a quimioterapia ali e provavelmente não vai ser necessário eu fazer o restante, porque eu achava que, né, eu tava naquela expectativa de que, no meu caso, não ia ser tão grave. E aí, por incrível que pareça, eu precisei ir até o último estágio. Até o último, até a quimio oral? Até a quimio oral. Você passou Eu pela quimio, passou pela cirurgia, depois a rádio, depois a quimio oral. preciso. Nossa, E eu coisa, você é guerreira mesmo, viu? Você é forte. amei. Você é muito forte. E eu escolhi o tema da live, né? A Dai perguntou, um tema para Né? live? Pensando. Eu coloquei um dia após o outro, porque foi justamente assim que eu enxerguei esse processo. Que tiveram dias e dias, dias muito difíceis e dias menos difíceis, dias fáceis até. Uhum. Mas eu eu não imaginava que ia ser assim, sabe? Eu já enxerguei o tratamento assim como se eu fosse ficar extremamente debilitada, como se eu não fosse conseguir fazer nada, como se eu fosse ficar na cama o dia inteiro. E graças a Deus não foi assim. Tinha dias difíceis, tinha dias que realmente eu não conseguia fazer nada. Mas teve dias que eu cheguei da quimioterapia e fui lavar o banheiro. Olha aí. Então, foram dias e dias. E tinha dias que meu psicológico não estava bom, tinha dias que eu me sentia a pessoa mais feia do mundo. Até hoje é assim, porque uma das coisas que impacta muito, né, um paciente de câncer é que a aparência é totalmente mudada. Você perde o cabelo, você fica inchado, você perde cílios, perde sobrancelha, enfim. Você fica aparentemente um ser humano totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a te ver. E muitas pessoas falam pra você, isso não é importante, cabelo cresce, cílios crescem, sobrancelha cresce, mas só quem passa por isso sabe o tanto que é difícil. Não é porque você é uma pessoa fútil, que pensa só na aparência, não é isso. Mas é porque é muito difícil você olhar pessoas na rua que você acha lindo, na igreja. Às vezes, sábados na igreja, eu via as irmãs super arrumadas, com cabelão lá duro, escovado. E eu queria só ter meu cabelão. E isso me afetava. Até hoje, é um pouco assim, né? Mas essa é a parte, assim, é uma parte menos difícil, mas talvez muito importante do tratamento. O Mas que tratamento mexe muito com o emocional, essa outra parte, em né? E como isso. foi, assim, tipo, pra você, começou a cair o cabelo, começou, né? Como é que foi isso pra você, assim, o seu sentimento, né? Conta um pouquinho essa reação sua, tipo, primeira vez que você viu o seu cabelo caindo. Que né, a gente percebe, a gente vê que, né, casos que eu já vi, que tem pessoas que levam, tipo assim, vamos dizer, numa boa, entre aspas, e tem pessoas que entram em depressão profunda, né? Foi desafiador. Eu ainda tive uma ajuda, que eu fiz um tratamento para não perder o cabelo de uma vez. Porque a quimioterapia, a gente acha que a pessoa perde o cabelo aos poucos, e não. Quando a pessoa faz a primeira quimioterapia, passa ali 1, 2 semanas, o cabelo cai. Gente, ele cai. É assim, ó. Se você fizer isso aqui no cabelo, cai. Aquela mecha inteira de cabelo. Não é uma coisa assim, fios soltos pela casa. É uma coisa assim, drástica. E no início, eu fiz um tratamento que me ajudou muito. Que foi um tratamento com uma touca. É uma máquina. Nessa máquina tem uma touca que eles colocam na sua cabeça. No momento que a quimioterapia está sendo infusionada. Essa touca, ela gela muito o couro cabeludo. Eu não lembro a quantos graus ela gela, mas gela mesmo, que cria até bolinha de gelo, assim, no seu cabelo. E aí,
Qual é o intuito? É diminuir o fluxo sanguíneo no couro cabeludo, porque como a quimioterapia vai estar correndo no seu sangue, vai ter menos sangue correndo no seu couro cabeludo e com isso vai estar, como é que fala? Vai diminuir a queda. Vai diminuir a queda, vai retardar a queda. Uhum. Aí eu fiz o tratamento com essa touca na parte da quimioterapia branca, né? Que chamam de quimioterapia branca, que é uma quimioterapia menos agressiva. Ela é agressiva também, muito agressiva, mas depois vem uma pior, que é a vermelha. Então, essa perda do cabelo, eu não senti ela porque ela foi gradual. Primeiro, eu cortei meu cabelo curtinho para poder facilitar na hora de fazer o tratamento com essa touca. Mas mesmo que o cabelo caía, como o meu cabelo é cacheado, então eu tinha que desembaraçar o cabelo, pentear. E aí, quando eu tomava banho, que eu passava a escova assim, eu tentava pentear da forma mais leve possível, mas caía bolos assim de cabelo, sem brincadeira. Só que como eu tenho muito cabelo, não dava para perceber muito visualmente, né? Uhum. E eu tentava disfarçar, usava laço, coisinhas para disfarçar. Só que aí, quando eu parti para a quimioterapia vermelha, que são as 4 últimas, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 12 dessa branca e 4 da vermelha. A vermelha ela é muito agressiva mesmo. Quando a enfermeira coloca ela, você na mesma hora começa a sentir náusea, enjoo, vômito, porque ela é muito forte. Muito forte. E aí, com essa quimioterapia vermelha, aí meu cabelo não segurou. Ele tava caindo demais. Aí eu resolvi cortar ele, Joãozinho, assim, curtinho, porque eu vi que não tava mais dando jeito. Aquela touca já tava começando a ser um fardo pra mim. Uhum. Me ajudou muito, a touca me ajudou muito, porque ela me ajudou a passar por esse processo de perda de cabelo mais lentamente, né? Eu fui entendendo que eu ia perder o cabelo, eu fui compreendendo, me vendo sem cabelo, assim, aos poucos, né? Eu fui me vendo, compreendendo todo o processo, né? Isso, a touca me ajudou nesse sentido, porque não foi uma coisa drástica. Se eu não tivesse feito a touca, com 2 semanas tava careca, sem cabelo nenhum. E graças à touca, eu fiz praticamente todo o tratamento ainda com cabelo. Sim. Na verdade, perder meu cabelo nas últimas sessões de quimioterapia. Só que daí eu já tinha aceitado mais, né? Eu já tinha passado por aquele processo de aceitação da doença, do tratamento. Então, foi importante para mim esse tratamento com a touca. Legal. Me diz uma coisa. Como é que foi o Guilherme do seu lado, né? Como é que foi vocês dois? Conta um pouquinho desse detalhe pra gente. Tô curioso disso aí. Ai, gente, eu vou ser romântica agora, porque Pois é, tem que ser, aí. ele foi um presente para mim. Ele, assim, o jeitinho dele, quem conhece sabe que ele é mais na dele, ele é tímido, mas ele se mostrou, assim, o marido perfeito que eu pedi a Deus nesse processo, porque ele foi muito forte junto comigo, ele me ajudou a ser forte, ele me ajudou a me sentir linda, mesmo eu estando feia, mesmo eu me vendo de uma maneira totalmente distorcida do que eu era. Ele nunca deixou de me elogiar, de falar pra mim. E o melhor de tudo é que eu sentia nele que ele não estava falando aquelas palavras só pra me fazer melhor, pra fazer meu dia melhor, pra me fazer sentir melhor. Mas porque ele enxergava aquilo em mim. Ele conseguia enxergar a beleza em mim. Ele conseguia enxergar coisas boas em mim, apesar de a minha aparência estar feia. E ele foi um parceiro maravilhoso, até hoje eu até falei assim num texto que eu escrevi no Instagram que a gente era um casal de tão pouco tempo, né? A gente se conheceu em 2019 e em 2021 a gente estava passando por tudo isso juntos. E ele se mostrou ser um homem de verdade, um homem que eu tinha pedido a Deus
a nossa história começou assim, né? Que pouquíssimo tempo antes da gente se conhecer, eu tinha pedido a Deus que me mostrasse uma pessoa para eu me relacionar. E eu lembro que eu falei para Deus assim que eu não queria ser mais só, porque um detalhe também, né, da minha história é que eu perdi minha mãe, eu tinha 18 anos. Então, eu casei com 27 anos, tinha quase 10 anos que eu tinha perdido minha mãe. E minha irmã casou cedo. Minha irmã casou no ano anterior que minha mãe morreu. Então eu fiquei meio que sozinha. Eu não fiquei sozinha porque minha irmã estava ali sempre comigo, mas eu me sentia sozinha, né? E aí Deus, as características que eu pedi para Deus, Ele colocou no Guilherme, sabe? Ele trouxe o Guilherme para mim. Eu pedi que fosse um homem, que uma pessoa. Eu lembro que eu falei para Deus assim que eu queria conhecer uma pessoa que quisesse assumir uma vida juntos, de responsabilidade. Eu não queria uma pessoa que fosse imatura e irresponsável, né? Sim. E o Guilherme é o contrário. Ele é uma pessoa madura, ele é uma pessoa responsável, ele tem planos, ele consegue enxergar o futuro, visar o futuro, e era isso que eu pedi para Deus. E é isso. Que legal. Pô, muito, muito legal mesmo. Tem que ser assim, é apaixonante mesmo. Isso é a melhor coisa pro casal, viu? Mas assim, pra gente já ir correr aqui, correr não, pra gente ir pro rumo aqui finalizando, duas perguntinhas para você, né? Fala pra gente qual foi o seu aprendizado com todo esse processo e o motivo para continuar, né? Que é o tema da nossa live aqui, para a gente poder ir encerrando. Bom, o que eu tirei dessa história, né? Eu ainda tiro todos os dias, que a nossa vida ela é muito breve, nós somos seres muito frágeis. A nossa vida, ela pode mudar, ela pode fazer 360 graus, assim, de um minuto para o outro. E a gente, como eu coloquei no título da live, a gente tem que viver um dia após o outro. Tem que aproveitar o dia hoje. Presente. Isso, presente. Tem uma música, né, do Vocal Livre que fala assim: cada dia é um presente suficiente onde Deus nos guiará. Cada dia é o suficiente pra gente. Deus não quis colocar na gente, tipo assim, certeza de um futuro, eu acho. Claro que a gente tem certeza de um futuro no céu, né? Mas eu digo assim, certeza do amanhã, porque Deus, ele quer que a gente faça o nosso melhor hoje. Todo Que a dia, gente, cada dia você fazer o seu melhor. todos os dias, que a gente faça o nosso melhor, que a gente aproveite as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente valorize as pessoas que estão ao nosso redor, nosso cônjuge, nossos pais. Eu já tinha vivido isso, né, com a perda da minha mãe, que foi precoce também. Minha mãe morreu com 46 anos, muito jovem. E eu acho que isso me fez amadurecer muito nesse sentido, de que a gente precisa falar para as pessoas que a gente ama hoje, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos hoje. A gente não pode deixar as coisas que a gente deseja para amanhã. Se você pode fazer um pouquinho hoje, faça hoje. Não deixa para amanhã. Porque o amanhã é incerto. A gente. E, e Como diz aquele ditado, né? Não deixe, fala, fazer. Esqueci, mas não deixe fazer. Faça hoje, não faça amanhã. Não esqueci, né? Tava na cabeça aqui, mas. pode fazer. Isso, isso. E outra coisa também que eu tirei, assim, é que Deus, ele, quando a gente pede, por mais que a gente às vezes não sinta que ele ouviu, ele ouve. E Deus, ele guia a nossa vida nos mínimos detalhes, se a gente pedir. Mesmo que a gente peça meio sem a certeza de que ele tá ouvindo, sabe? Mas a gente precisa pedir. Porque lá na frente a gente entende. Lá na frente a gente entende os planos de Deus. E eu, assim, foi rápido, não deu para eu falar tudo, assim, que Deus fez na minha vida. Mas hoje eu vejo o agir de Deus em tantos momentos que naquela época eu nem imaginava, sabe?
E hoje, quando eu olho para trás e vejo minha história, eu, caramba, Deus estava guiando isso, estava guiando aquilo, e estava guiando aquilo outro. Vai se encaixando as peças do quebra-cabeça, né? Quando você vai Exatamente. pensando nisso. Eu falo isso porque para mim acontece isso até hoje, Sim. né? Vai se encaixando ali as peças, assim, né? De repente, ah, tá, foi por isso. Foi Claro que por tem coisas que a gente vai saber só lá no céu, mas tem coisas que a gente consegue imaginar aqui alguma coisa, né? sim. E vão se encaixando. E qual é o seu motivo para continuar? Meu motivo para continuar é a minha vida. As pessoas que estão ao meu redor, que me amam, minha família, minha irmã, meu pai, minhas tias, minhas primas, meu esposo. Essas pessoas, elas merecem o melhor de mim. Por mais assim, que às vezes a gente acha que, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam da gente. Elas amam a gente, elas querem estar com a gente. Então, eu acho que ter amigos, ter família, ter uma pessoa que você ama já é motivo suficiente para você querer viver, querer continuar, querer, querer viver, aproveitar a vida. Para mim, até hoje, não é fácil. Assim, o pós-câncer, ele é difícil também. O câncer, ele deixa marcas, deixou em mim marcas físicas, deixou marcas psicológicas, não é fácil. Olhar no espelho, tem dias e dias, dias que eu tô me sentindo muito bem, dias que não. Mas eu acho que vale a pena passar pelos dias ruins, se permitir viver aquele dia ruim, mas também se permitir viver dias bons. Se permitir abrir os olhos para a vida, para o que Deus tem pra gente. Saber que essa vida aqui, ela não é única, né? Que Deus, ele tem coisas muito melhores preparadas para nós. Com certeza. As tristezas que a gente tem aqui, as lutas, as batalhas, os problemas, tudo isso a gente não terá mais quando Cristo voltar. E eu acho que esse é o grande motivo para viver. E assim, fazer do nosso fardo, né? Eu falo de mim e de vocês também. Fazer da nossa dor algo que impulsione o outro. Depois que eu tive meu diagnóstico, eu já conheci tantas pessoas que também tiveram um diagnóstico e eu pude falar uma palavra de apoio para elas, né? Ontem mesmo, uma amiga minha falou que a mãe dela descobriu um câncer essa semana. E eu pude falar alguma coisa para ela, eu pude falar uma palavra de conforto, indicar um médico, eu pude fazer alguma coisa por ela. Talvez uma coisa pequena, mas que Uma coisa pequena se torna grande. isso. E que talvez vai tornar agora a jornada dela, né, com a mãe dela, um pouquinho menos árdua. Então é isso. Eu acho que Ah, muito obrigado. Nossa, essa história é realmente de muita superação, né? Eu conhecia um pouquinho, sim, claro, né? Mas não assim tão detalhadozinho. É claro que tem mais detalhes ainda que é complicado, né? O tempo não nos permite, né? Mas assim, né, como eu sempre falo aqui, o que a gente quer passar aqui nessa live é o testemunho, né? Para outras pessoas que, tipo, que Deus pode tudo. Deus é grande, Ele é o nosso dono, Ele é nosso Pai, Ele é o dono desse universo, né? E o que Ele fala vai acontecer, né? Então, assim, esse mundo hoje é um mundo de muito pecado, um mundo ruim de viver. Mas Ele está preparando o céu para a gente quando Ele voltar, né? Que eu acredito com muita força, com muita ardência no meu coração, né? Que arde bastante agora, assim, demais, que ele está muito perto de voltar. sim. Acredito muito que ele está muito perto de voltar, onde a gente não vai mais precisar fazer quimioterapia, nem cirurgia, nem nenhuma dor, nem nada. Vai ser tudo perfeito. E para a vida eterna. Essa é uma essa é a promessa que eu mais almejo nos últimos meus últimos dias, assim, né, ultimamente, é o que eu mais almejo, é a volta de Cristo. Eu não consigo estar falando com alguém sem estar falando sobre a volta de Cristo, porque age demais, né, pessoal? Sim. Né? Desde que a Ivy descansou, é algo que brota muito forte dentro de mim.
E com certeza, Mari, quando Cristo voltar, a gente vai estar junto, vamos subir todos juntos para o céu e vamos ter um corpo transformado, amigos que se foram vão ressuscitar e vão estar conosco nesse grande dia. Agradeço bastante mesmo por você ter compartilhado que esse momentozinho seu aqui com a gente, né? E agradeço a todos que assistiram aqui. Já lembrando que sexta-feira que vem tem mais uma história, né? De mais um testemunho, né? Toda sexta-feira. Hoje foi às 7h30, né? Mas normalmente são às 8 horas. Então aguardo todo mundo, né, que puder estar aí na próxima sexta-feira para a gente escutar mais uma linda história, mais uma inspiração, mais um testemunho para chegarmos mais perto de Deus cada dia mais. Tá bom? Sim. Eu também agradeço, né, o convite da Dai e seu também, de poder falar um pouquinho sobre história. E tem uma música, minha vida é regida por música. E tem uma música do pastor Fernando Iglesias que, assim, me conforta sempre, que fala assim, foi milagre, agora eu sei. Não podia acreditar que em meio à tempestade Deus estava a me amparar. Aprendi que nesse mundo nada pode atrapalhar quando Deus que fez a luz quer fazer o sol brilhar. Então, se Deus quer te fazer feliz, quer fazer o sol brilhar na sua vida, meu irmão, não, nada pode te abalar. Nada. Os problemas mais difíceis, Deus ajuda a gente a superar e Ele tá com a gente. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, né? E muitas vezes, muitos dias eu achei que eu tava sozinho. Mas Deus estava ouvindo a minha dor e estava me guardando ali, estava junto comigo. Então, essa certeza, a gente não precisa de mais nada na vida. Com certeza. É isso mesmo. Então, brigadão, Mar. Obrigado mesmo, viu? De coração. Muito linda mesmo sua história, muito inspiradora. Tá bom? Isso. Então, até mais, Tá, gente. Até mais também. Tchau, tchau para todo mundo. Vou deixar salva a live no meu feed. Vou marcar você, tá, Mar? tá bom. Para você ficar salva no seu feed, caso você queira. E vou deixar salvo também no meu canal do YouTube, tá? Tá bom. E aí, podem assistir aí e compartilhar com os familiares, com quem você quiser aí também. Então, aguardo todo mundo na próxima sexta-feira, hein? Mais uma história de motivos para continuar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau.